Que Deus abençoe todos nós, tenha piedade e misericórdia desta casa. Presidente, eu nunca vi um parto tão difícil e tanta força ser utilizada e tanta resistência ser contraída em relação a isso. Presidente, eu tive a felicidade de um dia, quando da transposição dessa casa para cá, da Casa Velha para cá, subir esse púlpito e remontar a história do parlamento mundial, a começar dos anciãos gregos e romanos, que contribuíram com a sua experiência para melhorar os parlamentos. Um pouco mais na frente, senhor presidente, e já que o tempo não me permite avançar na cronologia, eu me recordo do Renascimento, onde naquela época medieval o rei falava, e a deidade dizia quem devia ser príncipe, quem devia ser rei. E todos obedeciam sem olhar para dentro de si mesmo. Até que, enfim, surge o Renascimento, onde o homem consegue começar a contestar esse tipo de comportamento, esse tipo de obediência. Um pouco mais, deputada Valéria, nós vimos um tal de Francis Bacon dizer que conhecimento é poder. É difícil para não poder ver esse parlamento livre e construindo liberdade, se nem ele mesmo sabe ser liberto. A galeria e a parte jornalística eu vejo ali, e digo algo interessante para vocês. Ainda quando se prende o corpo, liberta-se a mente. Quem não se lembra que Maquiavel estava preso quando escreveu O Príncipe? Prendem-me, mas a minha mente consegue construir um universo melhor para o futuro reino, os futuros reinos. Nós sabemos também de outras histórias em relação a isso, que muitos tiveram presos e construíram. Mein Kampf, ou Minha Vida, de Hitler. Hitler estava preso também. Na verdade, não é minha vida, é minha luta, que Hitler dizia. Estava preso, encarcerado, quando ali construiu a liberdade. Mas a pior prisão não é a prisão do corpo e das amarras do umbigo, não. É a prisão da mente que não consegue se libertar dentro de você mesmo. Trair-se em relação a isso. E esse púlpito aqui, nessas tribunas dessa casa que um dia assistiu Sotero do Reis, Coelho Neto, que disse em determinado momento: cortem meus pulsos, dilacerem a minha vida e não fechem uma escola, porque a liberdade é construída pela educação. Eram maranhenses que participaram, que devem estar tremendo ali dentro dos seus túmulos em relação a isso. Fica difícil para mim poder hoje ver essa história de se parar a casa para poder vir quando alguém não quer vir. Telefonemas e mais telefonemas para poder votar contra os seus próprios princípios, que sua própria vontade. É cruel. E que parlamento nós temos, que discurso nós vamos ter lá fora daqui a 2 anos, se não conseguirmos conquistar, na verdade, a nossa própria consciência. É difícil para mim compreender esse tipo de sentimento nas amarras umbilicais que são visceralmente ligadas a determinados conceitos medievalescos, que permitiu a Francis Bacon dizer assim: conhecimento é poder, e romper com aquelas atitudes medievalesca que ainda impera depois de tantos anos de uma ruptura renascentista aqui dentro dessa casa. É difícil nós observarmos isso. Mas, gente, se nós um dia tivermos direito de ver um Sancho Panza da vida sendo escrita, também quando seu autor estava preso, encarcerado, mas admitia que a liberdade do pensamento não era, de certa forma, bloqueado pelas gamorras que estavam ali. Mas olha, em relação a isso eu digo para vocês, do que eu escutei e li em relação à Bíblia. Ainda assim, quando Jesus Cristo estava sendo difícil, já também morto, preso o corpo, colocado na cruz para poder morrer, ele disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. E eu volto a me apropriar dos ensinamentos de Jesus Cristo, deputado Bira, e dizer assim: Pai, perdoe esse parlamento, eles não sabem o que estão fazendo. Assim, senhores, é que eu queria que nós, que vamos construir uma liberdade, que construiu mentes, que libertou poder, que construiu a intelectualidade, o conhecimento, que fez o homem à lua, nascido de um Harvard, de um MIT. Agora,
vamos nascer o Emassu, sem um conceito academicista, que eu digo para você que aqui não está atento. É cruel, presidente, para mim, poder ver a força bruta ser utilizada para parar aquilo que ainda pode se dizer de resto da intelectualidade desse parlamento. Que Deus perdoe o desespero, que Deus compreenda aquilo que eu disse, que Deus compreenda que um dia por aqui passou Sotero dos Reis, Coelho Neto e muitos outros, e a sua história está sendo negada, e os seus corpos, se ainda existirem cinza, o resquício de alguma coisa que um dia foi material humano, devem estar flutuando dentro dos seus caixões, se ainda existe, mas dizendo assim, Deus, o César está certo, perdoa a insanidade de muitos. Obrigado.